Fala galerinha, beleza? Mudando um pouco de assunto, né? Falando agora uma coisa que está acontecendo bastante aí agora é em relação a Portugal e a imigração meio desenfreada. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu tenho acompanhado algumas notícias aí que tá rolando de Portugal e eu estou ficando super assustado com o que o país está se tornando. Quando a gente se mudou, eu me lembro que uma vez eu estava correndo de madrugada, né? Acho que era 5 horas da manhã. Eu, naquela época, tinha o pique de correr às 5 da manhã, né? E eu me lembro de um stories que eu fiz que eu falei, nossa, na verdade não foi nem stories, foi reels, né? Porque tem mais alcance. Eu falei, nossa, como é bom correr num dos países mais seguros do mundo, né? E, e naquela época eu me lembro que de fato Portugal era um país super seguro. E a gente não está falando de muito tempo atrás, a gente está falando de o quê? 3, 4 anos atrás. E naquela época a galera já falou pra mim assim nos comentários, né? Pô, como assim? País mais seguro do mundo? Você tá devaneando e não sei o que lá. Só que pra mim, eu tinha de fato me sentido seguro, porque, poxa, eu tava vindo de São Paulo, né? São Paulo, com todo aquele problema de criminalidade, quando a gente vai pra Lisboa, você sente a diferença. Você pode andar com o celular na mão, você pode fazer sua corridinha de madrugada e não vai ter ninguém pra te enxuriçar. É claro que quando a gente ia no centro, por exemplo, na, na Praça do Comércio, por exemplo, ou lá na Baixa Chiado, onde a gente ia andar, sempre tinha que ficar meio que ligeiro com a galera que era batedor de carteira. Tem aquela outra galera que vai lá querendo vender coisas ilícitas assim, né? Chega rápido e fala com você alguma coisa assim para você comprar deles. Então, são coisas que de fato estavam acontecendo, né? E sempre aconteceram, no meu ver. Só que o que está mais me assustando agora é essa aparente briga de gangue, cara. A gente está vendo aí um monte de imigrante, não sei as nacionalidades, mas a galera assim, um grupo brigando com outro e às vezes até sendo intolerante com eles. E não é grupo só de porrada, a galera tá partindo para literalmente armas brancas e de arma normal, tipo arma. Essa semana que passou teve algumas pessoas que foram, né, perderam suas vidas aí, 3 pessoas mais especificamente. Ontem de manhã eu vi uma outra notícia de um outro rapaz que foi esfaqueado lá na Oriente, se eu não me engano. Então, cara, e a gente vê, se você entra lá no X ou no Twitter, né, no antigo Twitter, você vê que isso não para de acontecer. Tem alguns canais aqui no YouTube também de pessoas que moram em Portugal, eles também estão se questionando, pô, por que que isso está acontecendo agora? Há rumores até aqui na Europa de que a galera está querendo tirar o Portugal da União Europeia. Por quê? Porque grande parte dos imigrantes eles estão indo direto para Portugal porque é mais fácil, entre aspas, né, de se legalizar. A partir do momento que eles pegam o documento, eles imigram para dentro da Europa ou qualquer país aqui dentro de Schengen. Então, acaba sendo uma porta de entrada para a imigração ilegal, inclusive. Porque daí os voos entre os países da Europa aqui você não passa pela imigração, né? Então a galera passa pela imigração lá, é relativamente fácil você entrar em Portugal. E aí de Portugal eles têm a Europa inteira aí eles imigram e tal. Então tá rolando esse boato aí de quererem tirar Portugal, porque se Portugal não controla suas fronteiras, infelizmente eles vão ter que tirar. É um boato, né? Não tem nada, não que eu saiba, né? Não tem nada oficial, mas se tá rolando rumores, pode ser que isso possa acontecer num futuro próximo aí. O que me entristece também, né? Porque a gente vê países assim que, quando não tem muito controle das suas fronteiras,
eles acabam sucumbindo, né? Vamos dizer assim, sucumbindo. Aí você vai falar, ah, Leandro, mas você é contra a imigração, mas você é imigrante. Teve até um Reels, ou Shorts, enfim, que a galera começou a fazer meio piada, né? Era uma entrevista de um menino falando que era contra a imigração. E aí no final ele falou, mas eu sou imigrante, eu sou filho de brasileiros, tal, eu nasci no Brasil e vim pra cá criança. Daí aparece, logo depois que ele fala isso, aparece aquele meme, né, do tipo, tá vendo como os próprios brasileiros que estão imigrando lá, eles estão falando que não querem imigrantes, olha só a piada e tal. Mas gente, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu falei nas lives, quando eu conversava com a galera aqui no podcast, eu também falo em alguns vídeos meus aqui sobre isso. A questão da imigração, ela deve ser sim controlada, porque se você traz pessoas que sem controle, você desestabiliza a economia do lugar. Porque vamos pensar assim, por que a imigração ela acontece? No mais básico, vamos pensar no mais básico. Imagina que a gente tem uma empresa que ela tem uma necessidade de um perfil específico. Ela precisa de alguém que faça coisas específicas para ela ajudar no negócio da empresa a progredir. Então ela faz entrevistas com pessoas locais e ela vê que locais, né, na mesma cidade ou até mesmo ao redor da cidade, ela não consegue encontrar essa posição. Por quê? Pode ser diversos motivos. Não tem pessoas qualificadas, ela não encontra pessoas com um perfil que ela quer, com às vezes a língua fluente que ela precisa. Então existem diversas coisas que surgem uma necessidade de abrir uma vaga internacional, vamos chamar assim, uma vaga internacional. Ou seja, de alguém de fora que consiga preencher essa vaga. E normalmente o visto de imigrante, skilled immigrant, né, que é o imigrante com skills específicos, ele é atrelado a esses conhecimentos específicos. Uma empresa, para abrir uma vaga dessa, ela precisa justificar no governo por que ela está abrindo essa vaga. Então, olha a burocracia que é para a empresa, para ela contratar alguém de fora. E aí, se ela encontra alguém de fora, né, independente do país, ela consegue preencher essa vaga e aí o imigrante ele sai do seu país de origem e vai morar nesse novo país. Essa é a forma holística de como surge uma vaga internacional. E aí essa pessoa, né, normalmente as empresas elas trazem essa pessoa para cá e aí suporta com moradia, casas, moradia de casa é redundante, mas moradia, transporte, né, enfim. E também até cursos para a pessoa conseguir se estabelecer no país que ela está imigrando. Então esse é um imigrante legal, ou seja, ele tem visto, ele tem uma empresa por trás, ou um empreendedor, né, ou o cara que é empreendedor, puxa, eu vi uma oportunidade nesse país, eu quero migrar minha empresa para lá, ou eu quero empreender lá, então o empreendedor vai lá, traz dinheiro e gera emprego para as pessoas locais. Então é sempre uma mão lavando a outra, é o governo, o empreendedor, o empresário, o funcionário, então sempre fica nessa correlação aí de benefícios, né? É isso que faz um imigrante ser legal. O grande problema é que é muito diferente do o cara é brasileiro, o cara é imigrante, ele está falando mal da imigração. Não é que está falando mal da imigração, é que o imigrante ilegal é que traz esses, como posso dizer,
eu não vou falar problema porque não é é um problema, mas não é um problema. Eu não consigo encontrar a palavra certa para isso. Mas ele é um cara, uma pessoa, né, vamos chamar de pessoa, que tem suas concepções próprias de, eu não sou feliz no meu país, então eu quero arrumar um outro lugar ou algum outro país para eu dedicar ou fazer minha vida dar certo. O que é uma justificativa, ok. Só que para isso acontecer, a pessoa precisa se qualificar, precisa falar inglês, precisa aprender o mercado local, porque só se mudar, vou sair do país, vou comprar passagem e tal, vou pro país. É o que eu falo de novo nos meus vídeos. Isso dava certo e funcionava há 20 anos atrás, quando a gente praticamente não tinha internet, quando a gente praticamente não tinha informação suficiente. Isso funcionava e muita gente fazia isso. Hoje em dia não vale mais a pena, porque moradia está caríssima, você não vai conseguir um lugar para ficar. Trabalho, se você é ilegal, você também não consegue trabalhar. Você vai conseguir trabalhar de coisas que são informais, ou seja, subemprego. Mas eu consigo fazer Uber. Beleza, mas você vai ter que trabalhar tipo 12, 14 horas para conseguir pagar um quarto para você ficar, compartilhado com mais um monte de pessoas. É esse o estilo de vida que você quer ter? E grandes chances de você não conseguir juntar dinheiro, né? Porque muita gente, vou me mudar para o país, vou juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Muitas vezes as pessoas que estão nesse ciclo, trabalhando de Uber, ou estou trabalhando com restauração ou restaurante, ou trabalhando em hotel e tal, muitas vezes não consegue juntar dinheiro. Daí se frustra, daí fica triste, não consegue evoluir, fica estagnado, não tem vida pessoal mais, porque daí você fica dedicado ao emprego praticamente. E aí quando você vai ver, e aí, valeu a pena? Não sei. Acho que não, né? Acho que não. E aí o que é pior? Essa pessoa que está ilegal, e aí ilegal em todos os sentidos, sem documentação, sem pagar as taxas, porque, cá entre nós, né? A gente é adulto, a gente sabe que, o governo, ele precisa do nosso dinheiro. A gente não necessariamente quer dar, mas infelizmente a máquina funciona assim. A gente precisa pagar taxes, né? Que são os impostos. Precisa pagar, não tem como fugir. Aí a pessoa não paga, ou seja, não contribui para a saúde, segurança e tal. E aí, fica doente, aí vai usar o serviço. Só que aí ela vai estar usando o serviço, alguém está pagando. Lembra daquela máxima, nada é de graça, nem almoço é de graça? Isso acontece. Daí você começa a gerar déficit em outras áreas. Por quê? Porque os imigrantes estão usando coisas que eram para ser usadas por pessoas que estão legais e pagando taxas. Então, olha o balanço como ela começa a ficar desbalanceado. Eu vou te dar um exemplo. Portugal. Portugal acho que é um dos melhores exemplos. Quando a gente se mudou para Portugal, cidadão português, não tinha médico de família. E médico de família é obrigatório, eu acho, né? Eu imagino que seja obrigatório para todo mundo que é português, pelo menos, né? E não tinha médico de família disponível. Daí eu fui pesquisar o porquê, porque tem muito mais pessoas atreladas a médicos de família do que a capacidade do sistema de saúde em si. Então, assim, não adianta nada você ir lá para Portugal e tentar ter um médico de família, uma saúde, que muito provavelmente você não vai ter. Por quê? Porque os que tem já estão associados a muito mais pessoas do que a própria capacidade do sistema de saúde. Daí você começa a ter falha no sistema de saúde, aí você começa a ter falha na segurança, a gente está vendo um monte de segurança, um monte de falha na segurança também de Portugal. Então, e aí, cara, só degringola. Violência aumenta, estourou a guerra, foi todo mundo para lá, todos os ricos foi para lá.
Beleza, o que os caras fizeram? Inflacionaram o mercado de casa. Daí os próprios portugueses não têm condições de morar na cidade, por exemplo. Tem muito português saindo de Lisboa, indo morar nas cidades satélites ou mais distantes, porque o aluguel ficou caríssimo. E eu não estou falando com base em, eu acho que é. Vou te dar outro exemplo. Quando a gente morava em Portugal, o aluguel era cerca de 700 euros, mais ou menos. No começo desse ano, eu mandei mensagem pro meu senhorio e perguntei se ele estava disponível ainda, né? Plano B, nunca se sabe, né? Do que espera a nossa vida. E o próprio senhorio falou assim, olha, o quarto ele está disponível, hoje ele é um Airbnb, a casa, né? Hoje a casa é um Airbnb, mas para você que é um antigo inquilino, eu posso fechar o apartamento inteiro, mas agora ele é 1.600, você topa? Ou seja, a gente está falando aí de mais de 100% de reajuste num intervalo de 3 anos. Meu, e aí o salário mínimo continua praticamente a mesma coisa. Como que o país vai sobreviver assim? Não sobrevive. Então esse que é o grande lance. Eu acho que esse que é o grande lance. O que vocês acham? Tô falando abobrinha, tô falando groselha? É isso que vocês têm visto também? Me conta aqui embaixo aqui que eu quero saber. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!